Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Canal da Bruna! E hoje eu vou apresentar a vocês o meu cachorrão, porque o meu cachorrão sempre sobe essas escadas. Ele nunca deu as caras aqui, né, Pulgão? O nome dele é Pulgão e ele recebeu esse nome porque ele tinha muita pulga quando a gente foi pegar ele. A gente atravessou a cidade pra pegar ele. Dá tchau pro pessoal lá. Tchau! Bom, agora nós vamos ao vídeo. Hoje é dia 11 de setembro e fazem 19 anos do atentado, né, que chocou aí o mundo. E eu não tinha canal, então eu já tinha, né, visto sobre a teoria de que foi profetizado na Bíblia sobre esse dia, sobre esse atentado. E eu quero comentar com você aí que me assiste, que me acompanha aqui nesse canal, para que você analise comigo, porque é bem interessante a profecia, né? E vamos ver se realmente tá falando mesmo do atentado do dia 11 de setembro. Então me acompanha que a gente vai analisar. A profecia, né, que parece... Ai, meu Deus, que susto! Ai, gente, desculpa que alguma coisa correu aqui na minha perna. Eu sou meio bichofóbica, sabe? Eu tenho medo de bichinho, mas não era nada. A profecia, ela estaria no livro de Daniel, no capítulo 8, né, especificamente de Daniel. E, né, nós vamos analisar ela agora, porque para que as pessoas pudessem fazer essa analogia, né, de observar que, nossa, esse atentado realmente parece com a profecia, a gente precisa ver a profecia. E muita gente não sabe, né, acha que só o Apocalipse é o livro das revelações do fim. Não, a Bíblia, na verdade, ela tem várias coisinhas que foi se distribuindo ao longo, assim, das escritas dos livros, ao longo do período de escrita bíblica mesmo, que tem fatos futuros. E o livro de Daniel contém fatos apocalípticos, né? É uma dos quebra-cabeças do Apocalipse em si, porque na verdade a revelação do Apocalipse total está na Bíblia inteira. O Apocalipse como livro foi uma visão dada a João, né? Várias visões que ele foi tendo dada a João, mas Daniel também teve visões, só que foi no período muito antes de João, mais ou menos uns 540 anos, se eu não me engano, antes de João. Então, sobre ela que a gente vai analisar agora, né? Faz parte do Apocalipse as visões de Daniel. E eis a profecia. Daniel capítulo 8, versículo 2. Na minha visão, eu me vi na cidade de Susana, província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei acima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os 2 chifres, presta atenção, os 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 cantos da terra. Bom, li daí o texto da profecia, que na verdade, né, não é só aí que para, tem mais versículos depois. Por que as pessoas, muitos fizeram a analogia com o atentado do 11 de setembro? Bom, quando a Bíblia se refere a chifres, sempre chifres representam poder. Chifres é uma representação de poder. E o carneiro, pelo que está descrito aí, o carneiro ele tinha grande poder, né? Ele era uma grande potência, ninguém podia resistir-lhe, né? Então, a associação que foi feita é que seria os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência econômica da nossa atualidade, né? Ou pelo menos até o dia do atentado, era a maior potência econômica até então. Então, parece realmente, quando você lê, é isso que simboliza. E as torres gêmeas, elas simbolizavam este poder econômico dos Estados Unidos. Era um complexo, né? As torres gêmeas estavam dentro de um complexo.
e um complexo econômico, que eu não me lembro qual era o nome, eu sei que a sigla é WTC, mas as Torres Gêmeas representavam o poder dos Estados Unidos, porque até então as Torres Gêmeas eram as torres mais altas do mundo, até então. Elas tinham sido as torres mais altas construídas do mundo, né? E era o símbolo de poder dos Estados Unidos. E, inclusive, a profecia menciona que uma era mais alta, um chifre era mais alto que o outro. E, de fato, uma das torres tinha uma antena que fazia com que ela ficasse maior do que a outra por conta da extensão da antena. Beleza. O outro ponto que chama a atenção é, a questão do bode. O bode... Se você for ver a chamada da Copa de 2022, que vai acontecer no Catar, você vai ver que vai aparecer um bode no início. Então o bode, ele tem essa representação de coisas do Oriente Médio, né? Tem essa representação com os povos árabes. Tem essa conexão, esse link. E o bode, ele vem com um chifre que também representa poder, mas ele vem percorrendo a face da terra sem encostar o chão. O que faz a gente pensar, bom, se não tá encostando o chão, tá voando. E se tá voando, era um avião, só pode ser. Então, a conexão que fizeram justamente seria de ser com a atentada por conta de ser esse detalhe de que o bode vem percorrendo a face da Terra e ele vem do oeste. Se a gente for olhar o globo terrestre, o oeste realmente ali, né, no caso, se a gente for olhar pelo mapa assim, né, de frente para nós, o oeste seria para cá, da parte do oriental. E ele vem de encontro com o carneiro. E ele vem sem encostar no chão, ou seja, voando. Então dá a entender realmente que parece com o que aconteceu no atentado do dia 11 de setembro. E ele quebra os 2 chifres do carneiro, que de fato aconteceu. As 2 torres gêmeas foram quebradas por um avião que veio do Oriente Médio, coordenado para causar essa destruição nos Estados Unidos. E o detalhe que fala na profecia é que o carneiro não tinha como se defender, porque no caso, o que aconteceu no dia 11 de setembro, ao que tudo parece, foi de surpresa, né? Mas, né, tem várias aí teorias da conspiração de que, na verdade, não foi de surpresa sim. Inclusive, tem até umas cartas que eu gosto de ver essas coisas, né? Eu acho interessante. Umas cartas de um jogo chamado Jogo Illuminati, que foi criado em 1990, mais ou menos, e foi vendido por volta de 1995, foi o ano que eu nasci. E nesse jogo de cartas, se você for pesquisar, tem uma carta com as 2 torres gêmeas pegando fogo e tem até uma descrição de que haveria um atentado contra elas. Então, ao que tudo indica, não foi de surpresa, né? Parece que não foi de surpresa, mas deixa aí pra galera que gosta das teorias de conspiração. Não que eu não goste, eu gosto também, né? Mas aqui nós estamos falando da profecia. Enfim, parece de fato que é isso. Realmente houve uma destruição, foi terrível, chocou todo mundo. E, né, depois, na profecia, fala que o bode, ele se torna poderoso e tal. E depois também o chifre dele é quebrado e crescem outros 4 que já não são mais igual àquele chifre. Enfim. É basicamente isso, essa parte que usaram para associar com o dia 11 de setembro. Mas, bom, apesar de todos esses indícios, será mesmo que essa profecia tem a ver com o que aconteceu no dia 11 de setembro? O que você acha? Bom, o que tudo indica é que não seja sobre o dia 11 de setembro, né? Embora tenha, assim, uma semelhança muito interessante por conta, inclusive, do bode vir voando, né? Sem encostar o chão e acertar em cheio ali, quebrar os 2 chifres que representam um poder, né? O poder de uma nação. E outra coisa também a considerar. Quando Deus, né, se refere a um povo, biblicamente, o que a gente vê é que o olhar de Deus para um povo, ele chama aquele povo pelo nome do patriarca, né? Então, quando a Bíblia se refere a Israel, chama Israel de Jacó, que inclusive Israel é Jacó, né? Então, se refere a Israel como Jacó. E outros países, enfim, por exemplo, Edom, que era irmão de Jacó, os descendentes de Edom, Deus chama os descendentes de Edom de Esaú. Enfim, é bem interessante. Então, Deus, ele vê os descendentes, né, do ponto de vista do patriarca, né? Então, o bode representa ali um povo, e o carneiro também representa um povo, uma nação. Tudo bem.
Só que a interpretação dessa visão tá no próprio capítulo 8. No próprio capítulo 8, o anjo dá a interpretação para Daniel. Só que a interpretação que ele dá é que o carneiro são o império Medo e Persa. E que o bode é o império da Grécia, que viria com Alexandre o Grande. E os estudiosos que estudam muito para entender, né, essas visões, eles não acreditam, obviamente, que tem a ver com o dia 11 de setembro, mas sim que tem a ver, de fato, com a revelação que o anjo deu, né, de que se referindo aos medos e persas, e depois ao Império Grego, né, que viria com Alexandre o Grande, enfim. Então é isso que os estudiosos vão dizer, né? Mas é muito interessante as profecias apocalípticas e essas visões. Por quê? Porque, não sei se você já teve um sonho, né? Mas quem é cristão e já teve experiência de ter um sonho que veio da parte de Deus, você vê o quanto os elementos que aparecem no sonho, eles são simbólicos, né? Algumas coisas, por exemplo, no Apocalipse, elas são literais, mas não todas. Muitas são simbólicas. Então, é muito legal da gente, sim, procurar entender, procurar saber, procurar tentar ver se é isso mesmo, se, poxa, será que a profecia estava se referindo ao dia 11 de setembro? Ou será que era um período passado da história que já se cumpriu, que já aconteceu? Então é legal, e não só pegar ali, né, a parte da revelação em si, somente pegar o capítulo 8 e tentar interpretar com algum acontecimento da nossa história humana, mas pegar aquele acontecimento e interpretá-lo à luz de toda a escritura. Ele tem que fazer parte de toda a escritura e de toda a história humana também, porque tem uma coerência, tem que ter uma coerência. E ela existe, essa coerência. Então, é muito legal que depois do capítulo 11, né, e 12 de Daniel, as coisas começam a ficar mais ou menos no estilo do Apocalipse. Não dá pra você entender a ordem dos fatos e não dá pra você entender o que realmente está se referindo àquilo. Mas algumas coisas você consegue claramente interpretar, como por exemplo, uma coisa que eu já falei aqui no meu canal, sobre que no livro de Daniel fala que a ciência se multiplicará nos últimos dias. E é o que de fato está acontecendo nos nossos dias, né? Desde ali de 1500, né? A gente entrou na era moderna, era contemporânea, então a ciência de fato está se multiplicando. E isso realmente está acontecendo. Mas também um fato que chama atenção nesse capítulo 8 é que o anjo fala para Daniel também de que isso aconteceria para daqui muitos dias, né? Futuro, muito distante. Então, né? Se realmente se referia ao dia 11 de setembro, não temos absoluta certeza. Mas o que os estudiosos, né, concluem é que não, na verdade não. Né? E como nós estamos aí aprendendo, eu estou aqui para compartilhar com você, né, e te ajudar a pensar, porque é legal, eu adoro o assunto do Apocalipse, o assunto das coisas do fim, né, são assuntos difíceis de se falar, muitas vezes deixados de pregar nas igrejas por conta da dificuldade de se pregar sobre eles, de se falar sobre esses assuntos, né, mas nós precisamos falar, porque tem sinais que são muito claros, né? Como eu já disse num outro vídeo, né? Deus não ia deixar claro pra nós, né? Porque senão ia ficar muito fácil, né? Deus não vai deixar claro, Ele vai pegar todos nós de surpresa. Mas tem coisas que a gente consegue ficar muito ligado, porque o fim está próximo, né, minha gente? E pra você, qual é a sua opinião? Você acha que realmente pode ser a profecia se referindo ao dia 11 de setembro? Ou você acha que, conforme os estudiosos pensam, são relacionados de fato aos acontecimentos do passado que já aconteceram? Comenta aqui embaixo pra gente conversar. Bom, e é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, né? Aí que eu vi que hoje seria o dia 11 de setembro. Infelizmente, muitas vidas foram tiradas, né? Infelizmente, com uma intolerância religiosa, né? Um movimento extremista que acabou tirando a vida ali daquelas pessoas, né? Muitas famílias sofreram, infelizmente, mas eu quis fazer essa correlação com um texto da Bíblia que muitos acham que poderia ser, né, o significado da profecia se cumprindo, mas não é isso que os estudiosos concordam, né? Mas enfim, minha gente, muito obrigada por me assistir até aqui, um grande beijo no seu coração e até a próxima!